Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o inferno astral de Jair Messias Bolsonaro está cada dia mais escaldante. A sucessão de más notícias para ele não para de aumentar de intensidade e gravidade. O problema que o Bolsonaro vive neste momento é saber não se vai ficar inelegível, não se vai ter que devolver o dinheiro que roubou, mas se vai poder levantar da cama todo dia e sair para a rua. Porque, na verdade, a possibilidade dele ser preso não para de aumentar. A cada dia a situação piora. E agora, uma sucessão de más notícias para ele no que diz respeito à CPMI do 8 de janeiro. O caso é muito claro. O propósito da CPMI, do comando da CPMI e mais especificamente da relatora da CPMI do golpe e da maioria governista nessa CPMI é a de demonstrar que Bolsonaro é o verdadeiro autor intelectual e financiador da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro deste ano. E isso vai ser feito, na verdade o governo estava até deixando a cargo das autoridades, mas isso agora vai acabar sendo feito na marra e graças ao próprio Bolsonaro, que orientou a sua bancada a fortalecer a instalação da CPI de 8 de janeiro, achando que com isso basicamente, ele iria conseguir inverter o jogo, convencer a população de que o Lula planejou um golpe contra si mesmo, fez toda aquela arruaça contra si mesmo, fez toda aquela arruaça para aumentar a derrota do Bolsonaro, da derrota de quem já estava derrotado. A finalidade que o Lula teria e o governo como um todo teria de provocar uma tentativa de golpe de Estado contra si é algo absolutamente ilógico, não encontra respaldo, num mínimo de bom senso, porque na verdade o que o Lula queria era começar a trabalhar para mostrar resultado, para tentar realizar aquilo que ele prometeu na eleição, porque ele sabe que não é brincadeira um presidente fazer promessas para um país inteiro, não é? E não cumprir essas promessas. Então, essa suposta esperteza do Jair Bolsonaro é o que pode levá-lo para o fundo do poço, porque a CPMI emplacou, o governo emplacou na CPMI a relatora do caso, aquela que vai escrever a história do que foi apurado. E essa relatora, ela tem também o poder de influir nas convocações, em tudo que está acontecendo, e ela acaba de dar uma notícia hoje que deve estar preocupando muito o Bolsonaro pelo seguinte: a dinâmica dos depoimentos que vem por aí é algo que tende a empurrar a culpa todinha para o Bolsonaro. O plano para chegar a ele está muito bem desenhado e não é um plano malicioso, é um plano da verdade, de fazer a verdade prevalecer, de tentar provar aquilo que todos sabem que aconteceu, mas que ainda não pode ser provado, porque a lei, o que se vê no que diz respeito a Jair Bolsonaro, a lei está sendo extremamente diligente com os direitos e garantias do próprio Bolsonaro, não é? Está na cara, tem cara de golpe, cheiro de golpe, não é? Aparência de golpe,
som de golpe e é golpe. Mas é preciso demonstrar que, apesar de todas essas características, ainda, infelizmente, você não tem um documento, algo que permita dizer que o Bolsonaro foi o mentor intelectual e o financiador através da sua rede de contatos daqueles atos. Então vamos ver o que é que está acontecendo nessa CPMI e para onde vão as coisas, a um ponto em que Bolsonaro pode acabar saindo preso do plenário da CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vamos lá. Note bem, a relatora da CPI dos atos golpistas diz que convocados que mentirem podem ser presos. A senadora Elisiane Gama disse em entrevista à Globo News que testemunhas poderão ficar em silêncio, mas que se falarem e mentirem, poderão ser punidas e punidas com a prisão. A relatora da CPI mista dos atos golpistas, a senadora Elisiane Gama, disse em entrevista ao programa Conexão Globo News, da Globo News, que os convocados para testemunhar podem ficar em silêncio, mas que também podem ser punidos caso sejam constatadas mentiras em suas falas. É isso o que pega demais o Bolsonaro, e eu vou explicar por que para você essa informação é extremamente prejudicial ao Bolsonaro. Vamos lá. As acusações que podem impedir Bolsonaro de disputar as eleições, primeiramente, são abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação. O caso de abuso, são 3 vertentes de acusações contra ele. Ou seja, abuso de poder político, quando um governante usa o seu cargo atual para favorecer a si próprio ou aliados na eleição. Abuso de poder econômico, que ocorre, por exemplo, quando o candidato usa recursos ilegais na sua campanha ou realiza compra de votos. Uso indevido de meios de comunicação, como no caso de um canal de televisão usar sua programação para favorecer algum concorrente ou um candidato usar suas redes sociais para propagar informações falsas, o que a gente sabe que foi feito à farta pelo Bolsonaro. E as más notícias vão se acumulando. A Receita exonera o secretário que pressionou a alfândega para deixar que as joias de Bolsonaro fossem entregues a ele. Não é? Ele tentou pedir demissão, mas como no caso do Dallagnol, que foi cassado porque tentou pedir demissão para escapar de investigação, acaba de acontecer a mesma coisa com o ex-secretário da Receita. O Anderson Torres, o Mauro Cid e o general Heleno, todos ligados intimamente a Jair Bolsonaro, vão depor. E as versões entre eles não podem ser combinadas e nada do que eles dizem pode ser combinado com o Bolsonaro. Então, na verdade, aí qualquer um deles pode complicar o Bolsonaro a um ponto de colocá-lo na cadeia, inclusive antes da hora. Não é? O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, investigado por tentar impedir os eleitores de Lula de votar, barrando caminhões e automóveis que tinham eleitores especificamente do Lula, ele vai ser o primeiro a depor na CPMI do golpe. E a Justiça de São Paulo mandou bloquear 500 mil na conta de Bolsonaro por falta de máscara no auge da pandemia. Todas más notícias. Perder R$500 mil, mesmo para quem aparentemente, supostamente roubou tanto, não é? Mesmo assim não é pouco dinheiro. E tudo isso que está acontecendo deixou a oposição sem rumo e deixou o Bolsonaro e auxiliares cercados. Quem são? O general Heleno, o Anderson Torres, o chefe da PRF, o Mauro Cid, todos eles encalacrados, todos eles vendo se agigantar o tempo de prisão para salvar
esse sujeito. Mas o fato é um só: Jair Bolsonaro, para tentar se defender, ele é capaz de qualquer coisa. E o que é que ele pode tentar fazer? O que ele vai tentar fazer é realmente falar. Ele vai falar porque, se ele ficar em silêncio, o seu capital político vai se esvair. Ele vai ter que fazer discursos veementes, inflamados, e todos sabem que o Bolsonaro, quando fica possuído, ele perde até a noção do que está falando. Então, a possibilidade de ele tentar alguma coisa que a CPI tenha prova que é mentira o que ele disse, ele sai de lá preso, porque o Bolsonaro ele não vai deixar de falar. Esse é o grande problema. Se ele ficar em silêncio, ele perde o capital político. Se ele falar, ele corre o risco de falar demais. Então, essa decisão anunciada pela Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, de prender quem minta ao colegiado, minta à comissão, isso para o Bolsonaro deve ser uma das piores notícias entre todas essas notícias que têm saído nos últimos dias. Então, agora a questão é aguardar e esperar que a justiça seja feita, porque os crimes foram todos muito graves. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.